Pega o som. Hoje com um convidado muito especial, um cara que eu sou muito fã, acompanho ele no Instagram já há mais de um ano, ele faz um conteúdo muito diferenciado, um conteúdo que valoriza, que dá preciosidade àquilo que a gente tem de mais central, de mais identificação da nossa cultura brasileira, que é a língua portuguesa. Hoje eu estou aqui com o professor Paulinho Curirim e eu queria, professor, que você começasse respondendo, antes de se apresentar, uma pergunta que é crucial para nós determinarmos alguma série de valores, da sua moral, essencialmente falando. Que time que o professor Paulinho Curirim torce? Olha aí, já quer me complicar aqui na primeira pergunta. Primeiro eu quero falar que é uma satisfação, uma honra mesmo, né, estar aqui, conhecer você, conhecer o pessoal de Cuiabá, né, mais precisamente assim, presencialmente, e falar que é uma honra, uma satisfação. Em relação ao time, eu gosto muito, muito, muito de luta. Luta? Luta. MMA ou boxe? Então, eu fui criado e ganhei alguns campeonatos, enfim, judô, né? E inclusive tem um irmão que é campeão mundial, né? Na parte militar, porque tem as Olimpíadas deles. Então, eu gosto muito de luta. Mas, tratando-se de futebol, é aquele que está na liderança, né? Que é o Flamengo. Eu quero até fazer o seguinte, se quiser deixar uma ao vivo aqui com o meu Instagram aqui, pode também? Pode, Daniel? Lógico, mais uma opção para vocês acompanharem aqui a gente. Aí esse aqui a galera já vai ficar também, né? Mas aí deixa aqui, e depois a gente fala acerca desse podcast que faz toda a diferença, né? Combinado. Eu já percebi aqui, estava vendo com o outro participante, tá? Pode deixar aqui. Aí, ó. Obrigado, Paulinho. Aqui é um espaço, cara, onde a gente tenta traçar conversas diplomáticas republicanas para que quando nós eventualmente discordarmos, nós conseguirmos fazer isso de forma respeitosa, como deve ser. Sim. Eu acho que a dúvida é a mãe da ciência. Sim. Acredito que todo embate político, ideológico, enfim, de pontos de vista diferentes, só tem a enriquecer e não a empobrecer, isso, como tem de se acontecer no Brasil nos últimos tempos. Sim. E eu queria entender, Paulinho, vou chamar de Paulinho aqui, porque eu já estou íntimo pelo Instagram. Como que um professor que é da nossa região centro-oeste conseguiu ganhar um destaque nacional na produção de conteúdo, num conteúdo muito específico, que é a gramática, que é a língua portuguesa, stricto sensu, sendo que esse é um assunto que pode parecer para os jovens uma coisa careta, uma coisa meio anacrônica, uma coisa chata. Como é que você conseguiu esse protagonismo? De onde surgiu essa ideia? E repito, eu fico muito feliz por você ser um professor do Centro-Oeste. Você consegue dar protagonismo para a nossa região do país, tão pormenorizada. Não tem como dar continuidade aqui ou responder sem antes mencionar a eloquência, né? A eloquência, Daniel, ao falar aqui, enfim, porque não se vê isso todos os dias, então parabéns, né? Obrigado. Eu havia comentado, inclusive, ali nos bastidores, e parabéns mesmo. Em relação a isso, eu fico muito honrado, porque como meu conteúdo é muito voltado para a língua portuguesa, para comunicação, redação, entre outros, nem sempre eu tenho essa oportunidade. E, de fato, nós, infelizmente, não temos muitas representações no que diz respeito às redes sociais, entre outros, para levar o conteúdo, professor nessa geração. Nós temos profissionais ilibados, mas nem sempre eles têm essa voz, eles infelizmente nem sempre alcançam, né, uma quantidade significativa de seguidores e por isso não aparecem. Então, eu costumo dizer aos alunos e àqueles que estão estudando, não somente, que primeiro Deus, é óbvio, né, primeiro Deus acima de todas as coisas, e tratando-se de ciência, de estudo, entre outros fatores, muita criatividade. Então, ontem estava embarcando, né, e não pegando avião, embarcando, e eu pensei, um bom momento para eu fazer um conteúdo. Então, ontem mesmo eu falei, não se deve falar que alguém é do Goiás,
mora no Goiás, é de Goiás, é em Goiás. E por que não tem um artigo definido? Olha aí a representação. A gente tem a origem das palavras, a etimologia. A gente pode falar sobre isso depois se quiser. Tem um livro muito bom, A Origem das Palavras, é fantástico. É, justamente. É o que, inclusive, eu fico me baseando, né? Em referência à origem, à etimologia. Né? Segue a mesma premissa. Então, quando a gente tem essa perspectiva de ser espontâneo, ao embarcar lá no Jalapão, curtindo a minha esposa, a minha filha e eu fazendo conteúdo, para poder sair da inércia, mas sem, e aí eu peço perdão da palavra, mas sem termos jocosos, né, a estupidez de ter que diminuir alguém para poder se apresentar, né, para o Brasil em forma de rede social, sem ter que fazer qualquer menosprezo da imagem, né, dancinha, etc. Não que isso seja errado, cada um cuida da sua referência aí de rede social, mas sempre trazendo essa perspectiva de estar em locais diferenciados e fazer o conteúdo, né? Agora, de fato, eu fico muito lisonjeado em poder representar. Hoje, se nós pegarmos aí grandes preparatórios, entre outros, não vou citar o nome, não tem outro professor da região Centro-Oeste. É impressionante. Não tem. É impressionante. Eu falo isso pro pessoal, quando eu uso como uma palestra motivacional. Você não tem, eu não vou citar nome aqui de empresas, mas você não tem. É o pessoal de Goiás, Mato Grosso e etc. Nessas empresas de concurso público, entre outros fatores. Eles conseguem pegar, vou até fazer uma retificação, uma correção aqui. Brasília você vai ter algumas referências no que diz respeito a concurso público, a nomes voltados aí para professores. Depois disso, a gente vai ter aí o Sul, muito marcante, né? Pegando, inclusive, em algumas regiões como Paraná, Cascavel você vai ter aí, mas ficando Tocantins de fora, ficando Goiás de fora, necessariamente Mato Grosso de fora, e eu não entendo isso, Norte, Nordeste. Aí a referência é o quê? Norte, Nordeste. Se for por meio de uma piada, cresce bastante e etc. Mas se for pela seriedade, a gente não encontra profissionais que levam, né? Que vão chegar em algum local por meio do trabalho. Então, assim, é honrado e é até diferente. Como que eu consegui, como que deu certo. Então, primeiro Deus, segundo eu acredito que pela criatividade. Eu acho essencial do ponto de vista de representatividade que nós tenhamos representações culturais em todas as esferas aqui, falando em Centro-Oeste, especificamente do Mato Grosso, no nosso caso. Quando eu tive contato pela primeira vez com o seu conteúdo, eu até te perguntei se você era de Campo Grande, lembra? Porque nitidamente você tem um sotaque muito mais amistoso ao nosso. Via de regra, a gente vê pessoas com sotaque sulista, sudestino, e que não guardam uma identificação bionívoca, já que eu estou à sua frente, conosco. E eu queria entender a que você atribui esse fenômeno, né, da escassez de profissionais que reverberam na área da gramática ou até em outras ciências, outros componentes curriculares nas redes sociais. Aqui no Mato Grosso nós temos alguns professores que se destacam nas redes sociais, mas sempre um destaque regional, um destaque local, né? Exato, nada que transponha as barreiras do nosso estado. É impressionante pensar, observar e ter até um mito, né, de que não estou falando mal, apenas estou explicando, né, estou explorando ali o que foi dito aí, ratificando até que o Sul fala melhor, né? Na realidade, realmente, assim, existem perspectivas que apontam na linguística que as pessoas do Sul colocam, né, uma perspectiva melhor na linguagem, mas não necessariamente falam melhor. Não quer dizer que alguém falou tu e ele é mais culto, é mais formal do que alguém que falou você. Porque não adianta usar tu e depois não conseguir usar em toda a regência, né? Claro. Fazer concordar todo o restante. Então existe isso. E também a rede social, que não são todos que têm a característica de querer utilizar ela ali a favor, por exemplo, da educação. Eu estava comentando aí nos bastidores que eu respondo todos, sem exceção. Com áudio, alguma coisa, mas todos que me perguntam alguma coisa nos stories. E a gente está falando hoje, né? Vai chegar provavelmente até esse fim de semana a 1.600.000 amigos, seguidores, enfim, o nome que quiser atribuir a essas pessoas que estão ali na minha rede social. Então, 1.600.000.
mensagens por dia, cerca de 200 mensagens. Entre, professor, qual é a diferença de onde a onde? E aí já fica a resposta, né? Onde lugar fixo, aonde dinâmico, né? Sim. Então, entre perguntas sobre onde a onde, professor, determinado concurso, o texto é dissertativo, mas é expositivo ou é argumentativo? Mas, então, assim, eu tiro um tempo para isso. Eu não sei se falta esse tempo dos professores, etc., se é um credo de acreditar que rede social não é tão bem vista, não sei. Mas eu sei que todos deveriam utilizar. Porque não quer dizer que o professor Curirim, né, falando em mim em terceira pessoa, mas que eu seja melhor que alguém, não é isso. Mas eu consigo ver no digital uma possibilidade muito grande de contribuir com as demais pessoas. Ó, hoje eu estou em Cuiabá, cara. Para muitos pode não fazer sentido, mas acredite, para minha pessoa, para minha família, isso aqui é formidável. Claro. Isso é formidável, porque eu saí lá de Goiânia. Não que Goiânia seja, não é isso, mas quem contratou, e aí, enfim, né, o Estado, Secretaria de Educação, entre outros, pensou em chamar esse professor de Goiânia. Poderia ter chamado alguém aqui mais próximo. Então, assim, a rede social bem feita, ela te dá retorno. Ela te dá retorno. Falta esses representantes. E estudar. Todos os dias, literalmente, eu estudo. Eu estudo para saber que não é zíper, que zíper é uma metonímia, quando a gente substitui, né, a marca, ela é tão bem feita que ela começa a substituir o nome principal, que é fecho eclair. Chiclete, por exemplo. Chiclete, parabéns, que também não é chiclete, é goma de mascar. Jet ski, que não é jet ski é marca, é moto aquática. Então eu estudo todos os dias para entender isso, que aquele galo bravo, ele não é galizé, é garnizé, que não é barguilha, é braguilha. Eu estudo. Por quê? Porque eu aprendi como barguilha. É difícil falar errado, né? Quando você começa a falar certo. É difícil. Então, eu aprendi assim. Eu aprendi que quem não tem cão caça com gato. Aí depois eu estudei etimologia e vi que, na verdade, quem não tem cão caça como gato. Não é com gato. Ninguém coloca um gato na coleira e pega Xanin. Não. Caça como gato. Eu não sabia dessa. Quem tem boca vai a Roma, né? Vai a não vai a Roma perguntando. Isso aqui não tem GPS. Batatinha quando nasce espalha a rama, porque ela é ramínea e não esparrama. Esparrama é quem tá com preguiça, né? Na minha época, o Daniel é mais novo que eu aqui, né? Mas na minha época dizia que a pessoa era cuspida escarrada. Escarrada... Como que é? Esculpido em Carrara. Em Carrara, isso. Ou seja, era para ser um elogio. Nossa. Então, assim, e aí isso foi internalizando. Se eu não tivesse buscado, por meio do estudo, a verdadeira origem daquilo que estava se dizendo na época, isso, eu não teria destacado. Então, esse já é inclusive um vídeo que eu faço. Mostrar a origem de ditos populares. Por que outros professores não fazem isso? Tem que correr atrás. Tem que fazer virar. Eu pego coisas do cotidiano. Eu explico que pleonasmo acontece, não deveria acontecer. Mas é para dar ênfase. Depende da situação. É o pleonasmo literário e vicioso, né? Justo, literário, com o intuito de fato aí da perspectiva de enfatizar, de deixar, né, ainda mais solidificada uma ideia. Patente. E o outro é o vicioso, que é o subir para cima, descer para baixo, acabamento final. Isso é acabamento, no final precisa acabamento. Agora o início do acabamento, tudo bem, mas acabamento final. Então, entre outros fatores, né? E isso tudo gera conteúdo. Pessoas não sabem, aí eu vou mostrar para eles aquilo que eles não sabem, tira uma microdor, ele gosta e explica. Né? Então, hoje, assim, não vou dar nome aqui às pessoas, mas hoje tem vários políticos renomados, conceituados a nível estado, a nível município, e não vou nem aprofundar um pouco mais, que me seguem e seguem por esse motivo. Não é porque eu sou bonito, não é porque eu sou careca, até porque isso eu acho que é só minha mãe, minha esposa e minha filha que acham, e agora meu filho quando nascer, se tudo der certo, né, e ele vai achar também, mas não é por isso, né? A atriz, artistas, enfim, que seguem, porque provavelmente eles querem também ter um processo de comunicação um pouquinho melhor. Então eles veem nessa oportunidade. Vou seguir esse cara.
Segui esse cara, ele falou um negócio que eu não conheço. Então, estudar, pesquisar, correr atrás, fazer o que a maioria não faz para ter o que a maioria não tem. Eu acho que eu consigo extrair várias coisas da sua fala, Paulinho, dentre as quais eu destaco a importância de nós reconhecermos os vícios de linguagem sem prejuízo do respeito às variantes linguísticas. Sempre. Quando a gente fala da possível, da apontada, da suposta correção da fala dos paranaenses sobre os outros estados, a gente entende também que existe esse fenômeno em relação aos maranhenses e que não é aí que está o fator determinante, mas sim no estudo diário. Justo. Eu tive a sorte de ter um professor, fica aqui meu abraço para ele, o professor Emerson Tim, na Faculdade de Ciências Econômicas. Eu fiz Direito em Campinas. E durante a faculdade, a partir do 3º ano, nós tínhamos oficinas práticas em que nossas petições, nossos recursos eram submetidos não só ao crivo dos professores de área, mas também ao professor de português Emerson Tim, que além de advogado, era um grande gramático. E eu lembro que ao final das petições existia meio que um padrão, que é, não restando outra alternativa, propõe-se a presente ação. Ele dizia, Daniel, se a alternativa ela já é outra, então não precisa de outra alternativa. Ele tirava meio ponto toda vez que eu escrevia outra alternativa. Então eu uso esse exemplo, primeiro para agradecer ao professor, e segundo para dizer aqui para os meus espectadores, para os meus seguidores. Inclusive, na sexta-feira passada, uma seguidora minha amiga minha faz tempo, ela sabe que eu estou falando, mas evidentemente que eu não vou expor o nome dela, veio me pedir dicas de oratória, uma vez que ela se sente desconfortável ao gravar, ao fazer vídeos, o que é necessário para a profissão dela. E eu disse a ela, olha, não existe alternativa, não outra alternativa. Não existe alternativa senão a leitura. Eu acho que a leitura maciça, a leitura diária, a leitura corriqueira é fundamental, uma vez que a gente consegue ampliar o nosso campo lexical, o nosso campo vocabular, a gente consegue encontrar sinônimos e a gente consegue ficar mais eloquente, repetindo, como você já colocou, sem prejuízo daqueles que não tiveram acesso à informação, não querendo pormenorizá-los. Mas é importante que a nossa fala venha recheada de elementos gramaticais, de elementos do nosso vocabulário, uma vez que assim você pode até me corrigir. Quantas palavras hoje tem no dicionário Aurélio? Qual que é o tamanho do campo vocabulário da língua portuguesa? Eu ouvi 16 mil. Não sei se procede. A gente tem uma referência de atualização, inclusive em pesquisa básica, né? Se você pesquisar hoje no Google, né? Jogar aí palavras novas na língua portuguesa. Ano passado nós tivemos mais 1000 entradas de palavras novas. Palavras como sororidade. Sororidade? Sororidade. É uma palavra que ela foi criada por uma comunidade, né, de grupo feminista. E aqui a gente não está fazendo nenhum tipo de... Aqui o intuito é de ensinar, né? De mostrar. Que é o respeito, a compaixão, a empatia de mulher, parece até uma propaganda, para mulher, né? De mulher para mulher. Então, sororidade é uma. Altruísmo, que é o pensamento a longo prazo, se colocando no lugar de alguém e pensando que poderia ser você e etc. Então, vê-se muito isso com idosos, né? Não vou estacionar em um lugar de prioridade, porque um dia né, vou ser idoso e eu vou precisar desse local. Então, altruísmo, né? Nem empatia somente, mas pensar no futuro. Então, altruísmo. Então, ele tem a semântica parecida com o empático, só que ele tem uma perspectiva mais de longo prazo. Isso. Hoje você tem racismo ambiental, não foi eu que criei, então antes que alguém reclame, né? Fala, nossa, mas criaram até um racismo ambiental. Não, foi eu que criei, só estou repassando. Que são fatores que alguém destrói o meio ambiente. Quando ele destrói o meio ambiente, ele prejudica uma comunidade. Isso é um racismo ambiental, acontece muito relacionado à água, a coisas hídricas, né? Então o cara faz um lago ali para fazenda dele, para casa dele, etc. Isso prejudica uma comunidade, racismo ambiental. A ministra, desculpa te interromper, a ministra Aniele Franco, que inclusive é a irmã da Marielle Franco, ela utilizou esse conceito, ela se valeu desse conceito para falar sobre os desastres em Ilhabela e São Sebastião no ano passado.
ao pontuar que as primeiras pessoas a serem afetadas eram as pessoas mais marginalizadas e que, segundo ela, eram as pessoas predominantemente negras. E é daí que vem esse conceito de racismo ambiental. Repetindo, não que a gente concorde, mas é aí que está o conceito, só para ficar isso claro. O conceito sobre isso. E aí eles ainda abrangeram os povos originários. Perfeito. Né? Que a gente chamava de povos indígenas, mas aí pela uma concessão de valores, entre outros, eles colocam hoje como povos originários, não mais povos indígenas. Isso, inclusive, é uma dica aí para quem vai fazer uma redação. Não pode ser povos indígenas numa redação, povos originários. E o etarismo, uma palavra nova também, que tem a ver com faixa etária, mas que envolve principalmente aí os idosos, né? Que é o preconceito, a indiferença, enfim, em relação à faixa etária. A gente tem restaurantes em São Paulo que não aceitam crianças. Então é um tipo de etarismo. Entendi. Mas a gente também tem locais que não dão prioridade para os idosos, então também é um processo etário. Então, palavras que entraram. Então 16 mil em teoria, mas as palavras elas estão sempre sendo aportuguesadas, né? E aí Deletar. e ela já vai ficando estresse com um E antes e um E depois, na primeira e na última sílaba já é nossa. Antes era estresse. Com os S's mudos aí, enfim. E agora a gente tem um E antes e um E depois. Aí ela já é nossa, já está no dicionário. Então, mas é aproximadamente 16 mil. Aproximadamente isso. E para que fique mais homogênea, se é que isso é possível, se é que é o termo mais adequado, é necessário que nós tenhamos pelo menos um órgão, um conselho que reconheça o que vale e o que não vale. Até onde eu sei, professor, me corrija se eu estiver errado, até pela formação jurídica, quem tem a titularidade, quem tem a legitimidade para reconhecer novas palavras a serem incorporadas ao dicionário é a Academia Brasileira de Letras, por intermédio de lei federal, inclusive. Isso procede? Existe algum outro órgão? Existem outros meios através dos quais termos podem ser incorporados à língua portuguesa? Assim, uma pergunta extraordinária, né? E é complicada a resposta sobre isso, porque, de fato, seria a ABL, Academia Brasileira de Letras. Deveria ser a ABL. E pela lei federal, etc., é a Academia Brasileira de Letras. Mas hoje, você consegue, assim, também com pesquisa rápida, ver que até o Senado interfere nisso. Então, você tem o Manual de Comunicação do Senado. Existe. E que extrapola os limites da ABL. E não estão com o mesmo princípio de referência, às vezes. Você tem hoje a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que às vezes não altera a linguagem, mas altera o tamanho da margem do lado esquerdo, que mostra que tem que ser com 2 centímetros o espaço quando alguém vai escrever. Artigo científico. Artigo científico, a própria redação do Enem, etc., de concurso. Então, 2 centímetros. Tem aluno que às vezes acha isso ruim, mas não é uma determinação do professor, é porque está na ABNT. Então, é pensar e acreditar que toda essa característica, ela tem sim uma referência, mas nem sempre é atribuída. Agora, a lei maior, né, referência maior é a Academia Brasileira de Letras. Inclusive a linguagem neutra, né, que muitos aí falam, muitos falam não, né, que muito se fala na internet, etc., foi aí, como referência pela Academia Brasileira de Letras, negada, não reconhecida. Não, a gente não reconhece esse tipo de linguagem, não. Então ainda tem uma certa barreira sobre esse tipo de linguagem aí, graças à Academia Brasileira de Letras. Entendi. Porque ainda está segurando para não acontecer. Eu não sei qual que é a sua visão, professor. Às vezes eu me acho nacionalista. Eu falo. Porque assim, eu sou muito nacionalista, na melhor acepção da palavra, o que nos confunde, evidentemente, com qualquer tipo de xenofobia. Sim. Com nenhum tipo de xenofobia, melhor dizendo. O que eu penso é que a língua portuguesa, a língua mãe de uma nação, ela dialoga diretamente com um dos principais sintomas, que é de diferenciação entre o que é uma nação e o que é um país. Uhum. Eu acho que toda nação tem que priorizar a soberania nacional. Isso. E eu acho que um dos principais sintomas da soberania nacional é o controle, não sei se a palavra mais adequada é o controle, mas é a uniformidade da língua portuguesa sem a influência de agentes alienígenas, de terceiros agentes. O que eu quero dizer com isso? Boa parte dessa agenda de termos que estão, enfim,
sendo inseridos na nossa língua portuguesa de cima para baixo, muitas vezes, advém de uma má importação de sociologia norte-americana podre. Eu falo isso com propriedade porque eu acompanhei, eu tive a oportunidade, eu joguei futebol nos Estados Unidos, estudei nos Estados Unidos no terceiro ano do ensino médio, e eu acompanhei essa agenda divisionista. Então, inclusive, morei no cinturão vermelho. E eu vejo que a agenda burguesa norte-americana, hoje advogada por uma fração do Partido Democrata, tem seus asseclas aqui no país. E que, por intermédio deles, tenta-se impor uma forma de falar, uma forma de se referenciar que não guarda relação com a nossa língua. Justamente. E eu queria entender qual que é a centralidade disso, do seu ponto de vista, porque para mim ele tem elementos que interferem e que impõem a centralidade para ser refletida até do ponto de vista da soberania nacional. Justamente. E eu digo mais, eu respeito as falácias, né, dialetos e o nome que quiser fazer referência, mas essa teoria, né, de linguagem neutra, ela procede muito mais como uma perspectiva política, né, do que necessariamente uma perspectiva social onde há uma necessidade, em que há uma necessidade. Certamente. E eu digo isso fundamentado em vários quesitos. Porque se existe a defesa de que eu vou criar uma linguagem neutra porque vai incluir, eu tenho que pensar naqueles que já estão excluídos. Que são quem? Essas pessoas? Os surdos. Não existe linguagem neutra em Libras. Como eu vou colocar uma linguagem neutra para valorizar e incluir uma pequena, uma micro parte, né, uma microfração, e vou excluir, por exemplo, os surdos, que é uma maioria se comparado a quem gosta desse tipo de linguagem. Vamos para outra perspectiva. Aos cegos, não existe linguagem neutra em Braille. Hoje nós deveríamos saber Braille. Nós deveríamos saber Braille. E nós mal sabemos aquilo que já existe. Vai criar uma linguagem que vai prejudicar os cegos também. Então aqui a gente já falou de surdos e cegos. E ainda tem aqueles que têm dislexia. Entre outros cognitivos. Que quando colocar um E numa sílaba, numa paroxítona ou numa oxítona, colocar um E, um X, todes. Ele que já tem dificuldade em identificar todas e todos dentro de uma referência de gênero, quando colocar um E que ele nunca viu a singularidade disso, ele vai ficar perdido. Certamente. Então eu tenho 3 públicos aqui, 3 frentes aqui, que são muito maiores do que quem gosta de linguagem neutra. Basta fazer uma mini votação para entender isso. Que são surdos, cegos e quem tem algum tipo de transtorno, enfim, déficit cognitivo. Não sou a favor, isso sem levar em consideração o que nós falamos no início, etimologia, origem das palavras no Brasil, de onde surgiu, e a referência do pronome, cara. Claro. O pronome todos faz a referência geral, é um pronome que ele indefine, ele atribui, está no plural e é isso, não tem o que... O pronome é uma das partes da gramática mais sensíveis para delimitar o objeto, o sujeito, para endereçar a frase. Eu realmente não consigo entender a quem interessa essa agenda, especialmente num cenário em que eu vejo que a nação precisa muito mais de união do que de divisão. Justo. Não é isso? Justo. E aí com isso surge até mesmo discurso de ódio. Certamente. Porque aqui eu estou tentando falar polidamente, mas enquanto os outros têm, às vezes, até o mesmo pensamento que eu, até às vezes o mesmo conhecimento, por que não? Porque não precisa ser muito inteligente para entender que se eu vou incluir uma expressão que não favorece a maioria, na realidade eu estou prejudicando. E olha que eu falei uma maioria daqueles que já estão, de alguma forma, segregados. Que são surdos, cegos e alguém que tem déficit cognitivo. Então eles já são segregados. Se eu coloco isso, a nossa segunda língua oficial, que fique claro isso, nossa segunda língua oficial é Libras. É Libras. Eu deveria saber. Por que em outros países tem lá, espanhol é a segunda língua português? E eles sabem. E aqui eu não sei, eu mal sei a minha primeira, né? Mal sei a materna, né? A que é precípua, que eu tento aprender desde quando estou ali na idade mais tenra, né? Não é papai, é papai.
Não é mamãe, é mamãe. Então, desde da criancice, né? Desde a idade tenra, eu tô tentando aprender e dificilmente eu vou saber no fim da minha vida sobre a ação subordinada sindética, assindética, coordenada e etc. E ainda querem me colocar um pronome. E como isso vai ficar dentro de uma regência? É incabível. Cadê a flexão verbal depois? Não existe. É incabível. E eu tô falando de todes. Agora tem outras aberrações aí. Pente, como já termina com L, eles colocam um X. Fica tipo, eu não sei nem qual que é o nome certo. Acho que não sei nem expressar, de verdade. Mas como dá um exemplo tipo, aí. Fica. Dê-me um exemplo. Pentex. Pentex. Eu não sei nem expressar. Pra você ver, não tem nem consenso, professor, sobre qual seria esse substituto ao que está posto, ao que é vigente. E, bom, acho que já ficou bastante clara a nossa posição sobre essas inovações linguísticas que não guardam relação com a história da construção da nossa língua, com a nossa etimologia. Voltando para a etimologia, eu tenho uma curiosidade do ponto de vista intelectual mesmo. Quando a gente analisa que as palavras foram perdendo letras com o passar do tempo, eu queria entender como é compatibilizar o conhecimento sobre a etimologia e a redação, a escritura atual da palavra. Vamos colocar aí, contrato, por exemplo. Contrato perdeu o C, que era contracto, e até hoje em Portugal tem. Queria saber, minha pergunta objetivamente, para ficar mais claro para você. A partir da etimologia, do estudo etimológico, para quem não sabe, ficar mais claro ainda, quando eu falo que eu sei uma coisa de cor, é porque no passado atribuía-se a memória ao coração, uma fração do coração chamada cor. A partir do conhecimento da etimologia, eu posso ter a certeza da escrita de uma palavra nos dias atuais, ou não é possível, a partir do estudo etimológico, aferir como se escreve uma palavra nos dias de hoje? Eu vou, inclusive, parabenizar, porque hoje eu falei dessa expressão, ou melhor, usei essa expressão de decorar lá na palestra, justamente, até né, se o pessoal estiver assistindo aí vai lembrar disso. Eu falei que não podem decorar os conectivos, afinal, decorar vem do latim e é a representação de guardar no coração, decor, né? Justamente isso. Então, parabenizar aí, porque não são todos que sabem isso, na verdade, a minoria. E não grande minoria, né? Então, a minoria. Grande minoria. Eu não sei o que é pior, se é grande minoria ou se é grande maioria. Pequena maioria. Então, é possível pela etimologia mesmo. Etimologia origem, né? Não sei se o pessoal entende isso, a gente já falou algumas vezes, mas vale a pena ressaltar. Etimologia origem. Então, eu não sei se pela etimologia, pela origem da palavra, hoje ele conseguiria conhecer todas as palavras, a forma de escrita, entre outros fatores. Eu não posso afirmar isso justamente pelas mudanças, né? As contraposições, entre outros. Mas ajuda muito. Isso porque a raiz, a premissa, né? Falar agora, a premissa base, ela ainda permanece. Entendi. Então, mesmo tirando o vós me ser para você, e infelizmente chegando a quase ao C, a gente ainda tem, justamente, tá ficando no C, porque é a raiz, é a base. Então, se ele for pesquisar lá do início, eu gosto de etimologia, deixa eu ver de onde vem a palavra você. E aí ele for pesquisar, ele vai ver que apenas foi subtraindo, e daqui uns dias, né, quero até ver o que vai acontecer. É duro, né? E eu quero aproveitar, você me lembrando uma coisa muito boa agora. Na semana passada, um amigo meu foi falar sobre etimologia e usou o termo epistemologia. E é um campo da filosofia que eu sou apaixonado, né? E já que a gente está aqui, eu tenho certeza que nós estamos com uma audiência muito grande de pessoas que farão o Enem ou até concursos públicos. Do ponto de vista da epistemologia, para quem não sabe, é o campo da filosofia que estuda a possibilidade, o acesso e a origem do conhecimento, o método científico stricto sensu. Do ponto de vista epistemológico, da episteme, qual a melhor maneira de se adquirir conhecimento gramatical? Eu te pergunto isso porque eu sou apaixonado pela língua portuguesa e 2 meses atrás eu fui comprar um livro sobre gramática numa livraria que nós temos aqui, eu só achei porcaria. Sério mesmo, é difícil a gente achar um livro. Né? Não tem, cara. Não tem livro de gramática bom. Então a gente acaba recorrendo aos livros mais antigos, a Machado de Assis, Guimarães Rosa, enfim, dentre tantos outros. Qual é do ponto de vista epistemológico, do acesso ao conhecimento, da possibilidade ao acesso ao conhecimento, a melhor forma para a gente estudar a língua portuguesa, professor?
É só pergunta boa, porque na realidade são perguntas que se houvesse uma resposta única, eu acho que alguém, eu quero acreditar que alguém já tinha resolvido o problema, né? Então, assim, só perguntas aí que são extremamente imprescindíveis. Eu vejo não somente na gramática, mas ela que é a mãe, por assim dizer, da redação, né, da comunicação, então a gente vai falar na gramática. Mas não somente dela. Eu acredito que esses livros, essas literaturas antigas, né, elas são as melhores, e eu coloco esse antigo aí entre aspas, né, antigo no quesito criação, enfim, inclusive falando de Machado de Assis, a gente tem linguagem machadiana, alguém que é capaz de mudar uma referência de língua, alguém que em vez de usar primeiramente, ele prefere colocar mormente. Coisa isso, de louco, não, né? coisa de louco. Coisa de louco. E aí isso entra no dicionário e se torna uma verdade. Coisa de louco. Uma pessoa, e todo mundo sabe que a linguagem é dele, né? Então, criar ao ponto de entrar no dicionário e fazer, enfim. Então, eu ainda gosto desse tipo de literatura. Camões. E eu atribuo um bom estudo, uma boa busca com leituras diversas. Mas não necessariamente leituras, porque quando a gente fala leitura, repertório, as pessoas procuram o quê? Naquilo que elas gostam, às vezes midiático até. E não é bem assim. Porque na maioria, né? Na maioria das vezes, a gente não tem uma referência midiática muito boa. Então não é aquilo que a gente gosta, mas aquilo que de fato é. Então eu tenho que procurar nos melhores lugares. Por exemplo, Béchara eu acho muito, muito legal. Evanildo Béchara, acho bem bacana. Tem uma outra chamada Gramática para Concurso de um colega meu de Portugal. Assim, acho bem legal, que é do professor Pestana, mestre Pestana. Acho legal, acho interessante a forma que ele coloca. Mas é complicado. É complicado. Eu quando eu fazia estudo, igual eu comentei, né? Diariamente, todos os dias, para criar conteúdo, para colocar na rede social, etc. Eu não consigo fazer uma leitura somente. Porque por que aquela leitura que eu fiz é a verdadeira? De onde foi retirada aquele... Tem que contrapor, né? Tem que chegar num denominador comum. Então, assim, não existe uma referência epistemológica nem etimológica hoje para você seguir como uma única e suficiente, exclusiva para tudo que você for fazer na língua portuguesa. Tanto que eu sempre me fundamento em Academia Brasileira de Letras, que a gente falou agorinha, na ABNT, leitura, 550 páginas, enfim, a ABNT, e obviamente na gramática normativa. Entendi. Então sempre utilizando isso. Alguém me perguntou, meu último vídeo foi esse do aeroporto e tal, eu coloquei, a maioria das pessoas não conseguem, eu coloquei alguma coisa nesse sentido. A maioria das pessoas não conseguem, não entendem alguma coisa. Alguém mandou assim, a maioria não entendem? Aí eu falei, não, mas peraí, calma. Você subtraiu algo importantíssimo nessa oração. Das pessoas. Claro. A concordância aí, ela pode ser em duas referências. Sim. A maioria consegue, ou as pessoas conseguem. Exato. Inclusive, realmente, isso é óbvio, né? Eu jamais vou publicar algo para 1.600.000 pessoas. Né? Tal. A legenda pode sair quando ela faz automática. A gente vai lá no aplicativo e tal, eu mesmo que faço. Então, coloca lá a legenda automática e ainda assim eu procuro. Mas eu tentei, neste caso, por exemplo, corrigir antes de decolar ali, né? Então, né? E aí não era um erro isso nem nada. Mas poderia ter alguma legenda. Não na minha fala, mas na legenda. Que ele colocou. Agora, no título, algo errado é complicado. Nesse caso, por exemplo, quando eu consigo concordar tanto com a maioria quanto das pessoas, como é que é o nome disso? Porque a gente tem os verbos abundantes, que tem mais de uma concordância, né? A gente tem os defectivos, que são aqueles que... Colorir. E aí? Eu costumo colorir, eu não coliro, eu não fedo, eu costumo feder. Boa, boa, tá vendo, rapaz? Esse homem é bom. Eu sou apaixonado em língua portuguesa. Esse homem é bom, gente, de verdade, coração. Eu coloro não, eu coliro não. Competir, defectivo ou não? Não, eu compito, é muito feio. Mas existe. Eu roo, é feio, eu roo. Mas enfim, colorir, depois eu volto para essa pergunta. Mas colorir eu costumo fazer, e foi um conteúdo, ó, aí, por que outros professores não fazem isso? Aí, ó,
Tem mais um. Entre duas, uma. Ou não querem estudar para poder colocar a cara na frente do Instagram, de uma rede social, TikTok, enfim. Colocar ali para poder fazer a referência. Ou... Não sei, não consigo entender. Mas é um conteúdo e gera muitas visualizações. Esse dos verbos defectivos aí, não sei, acho que foram 500 mil visualizações. Olha só. E porque todo mundo tem. Tipo, eu coloro. Eu pinto, é certo? De pintar cabelo, eu pinto. É certo. É porque leva pra consideração coloquial, jocosa e etc. Vai pro substantivo. Né? Mas eu pinto, tá certo. Sim. Ou eu dou cores. É feio, mas o feio existe. O feio existe. Então, eu dou cores. Eu pinto, né? Ou eu vou colorir, eu colori, enfim, só não eu coloro. Então, essa é a referência. E sobre a possibilidade, né? A maioria das pessoas buscam, né? A maioria das pessoas buscam. A gente não tem um nome para a situação, para a situação das duas possibilidades de escrita. O que a gente tem é a concordância, o princípio de concordância, a gente chama isso, né, dentro da linguística. Então a gente ou pode concordar com aquilo que vem antes ou depois, para falar de uma forma bem grotesca, antes ou depois. Então a maioria gosta ou as pessoas gostam. Deixa eu te fazer mais uma pergunta de curiosidade intelectual. Eu sei que o professor tem voo daqui a pouco, eu vou precisar liberar ele daqui a pouquinho. Tranquilo, tá tranquilo, né? Mas eu tenho algumas curiosidades intelectuais. A primeira delas, vou na mais simples, depois eu volto nessa outra que eu acho que é a mais sensível, que tem a ver com a colocação gramatical. Por exemplo, colocação de vírgula. Mas vamos colocar o verbo adequar, por exemplo, que entra naquilo da dificuldade de a gente entender a Academia Brasileira de Letras como o único órgão julgador capaz de legitimar ou não um termo na língua portuguesa. Eu aprendi que adequar era verbo defectivo e que ele só existe, que ele não existia na primeira pessoa do singular e apenas então somente nas formas arrisotônicas, adequai-vos, etc. Agora eu vejo todo mundo falando adequo, e aí um dia eu fui questionar uma pessoa que trabalha comigo, né, educadamente, eu falei para ela, olha, não coloca isso porque não é correto, eu adequo é errado. Ela colocou no Google, tava lá, eu adequo, e aí? Então, isso acontece muito. E eu vou te dar outro exemplo. Eu vou responder essa, mas eu gosto de dar exemplo aqui, porque isso aqui é muito bom. Isso aqui, quem tá assistindo ganha muito. Com certeza. Bastante vai para o plural. Bastantes, claro. Muita gente não sabe disso. Muitas pessoas não sabem. Bastantes pessoas não sabem. Gravidez vai pro plural. Minha esposa já teve aí 2 gravidezes. Minha esposa. Arroz vai pro plural. Arrozes. Essa eu não sabia. Então. Essa eu não sabia. E muitas vezes, ou muitas das vezes, que também tem gente que acha que é errado. Isso modificou, isso alterou, com a perspectiva de subtração de informação, de palavra, de sílaba, foi modificando e foi aceita. Tá aceito hoje, então. Sabe o que é? É impressionante, algo muito atual, impressionante. Muitas pessoas falam e alguns, inclusive, falam, nossa, mas que feio, etc. Mas o feio existe dizer desumilde. Desumilde, claro. Desumilde. Acredite se quiser. Muita gente fala, nossa, eu sempre briguei com meu... Pode ver, é só olhar meu vídeo lá, você vai ver. Quantidade de gente falando, nossa, eu sempre discriminei meu filho porque falava isso. Nossa, meu filho apareceu com isso depois da escola, eu achei tão feio, briguei com ele, não sei o quê. Porque desumilde é o mesmo que arrogante. Então, desumilde existe. Claro que existe. Porque estava em desuso não quer dizer que não existia. Né? É só porque estava em desuso. Eu vou falar mais. Segundamente existe. Eu não sabia. É uma expressão execrável, né? Abominável, abjeta, deplorável. Até primeiramente eu evito usar, sabia? Não é feio. Eu coloco primeiro lugar. Melhor, primeiro plano. Melhor. Né? A princípio, tem outras. Em gênese. Precipuamente, primariamente, claro. Mormente, se nós formos pegar aí o Machado. É que primeiramente é muito feio, né? Destaca direto, né? Destaca. Outra coisa, quando a gente coloca primeiramente, parece que aquilo que vai vir depois é pior. Porque aquele é o primeiro, então aquele é pior. E na realidade não é, eu só tô querendo enumerar. Exatamente. Só que aí, o que vai me gerar transtorno linguístico eu evito. Simples assim.
Com certeza. A estratégia até argumentativa em última instância, né? No direito a gente aprende que não é só o que você fala, é como você fala, né? Forma também é conteúdo nesse sentido. E do ponto de vista, assim, quando eu te perguntei sobre a episteme, sobre a possibilidade... Mas eu respondi, né? Não, que realmente teve a mudança. É que derivou uma outra pergunta. Do ponto de vista de colocação de vírgula, de ponto, enfim, não deveria ser um dissenso nesse caso, uma vez que a língua portuguesa é só uma. Eu estava esses dias com uma pessoa que assim tem um grau de intelectualidade muito alto. É um gênio, eu diria. E eu estava corrigindo um texto junto com ele, que tinha sido feito pela equipe, e tinha uma frase que dizia o seguinte: nós trabalhamos todas as competências, em especial matemática. Era algo nesse sentido. Sim. Eu falei, esse em especial é entre vírgulas. Aí ele falou, não é. Ele falou, não é. Eu falei, cara, eu acho que está deslocando pro meio da frase, a intercalação. Aí ele falou, cara, eu não acho que é. E a gente ficou debatendo. Eu achei uma referência no Google que tava colocando que tinha, ele que não. Fica difícil. Qual que é o seu ponto de vista? Então, complicado. E você estava certo, tá? Você está certo, estava certo. A situação está certa. A gente chama de aposto, né? Um aposto. Sim, que pode ser... aposto de especificidade. Pronto. Que é quando a gente desloca, né? Claro. Eu que sou o professor Paulinho Curirim, vírgula, e moro na cidade de Goiânia, vírgula, gostei de estar aqui. Eu que sou o professor Paulinho Curirim, gostei de estar aqui. Não preciso falar que eu sou da cidade de Goiânia. Então, o que eu for colocar, coloque entre aposto. Ou, hoje existe o travessão para isso. Sim. Que antes a gente usava na narrativa para fala. E o porquinho disse, colocava e ele falava, o porquinho. Hoje já não é mais assim. Eu tenho usado porque eu leio muito nesse sentido, mas não surgiu isso, porque ele coloca as restritivas ali dentro. Justamente. Né? Justifica tudo ali no... Virou moda linguística, se é que posso dizer isso. Eu usei esses dias. Não, e é bonito. Fica bacana. O pessoal gosta. Fala um travessão, que é tipo um hífenzinho, né? Um tracinho maior. O pessoal fala, nossa, diferente. Então, não deveria existir a fonte. É aquilo que nós falamos agorinha sobre a Opa, não vai sair não. Quase não saiu. Das palavras. Porque... E a fonte disso? Hoje, o primeiro a encontrar, toda vez que você abrir o Google aí, vai ser, acho que é dicionário informal o nome dele. Priberan, não é? O Priberan, ele não é tão ruim. Ele não é tão ruim. É lógico que existem outras fontes, as quais eu procuraria, mas não é tão ruim. Agora, esse dicionário informal, ele é criado pelas pessoas. É tipo um Wikipedia. As pessoas colocam lá e uma mentira mil vezes dita se torna uma verdade, uma palavra errada 1000 vezes escrita se torna uma verdade lá. Então, assim, eu tomaria cuidado. Esse primeiro. Porque na coloquialidade tudo bem, mas em alguns locais não cabe. Não, né? É incabível. E, professor, eu quero endereçar para o final. Eu preciso voltar lá para a Expo Estudantil, o senhor tem voo também. Eu queria, assim, no fundo do coração, eu que sou um grande admirador do seu trabalho, e eu acho que, para além da falta de tentar que os professores padecem, via de regra, nas redes sociais, eu acho que tem um outro elemento que te impulsiona para além de todos esses outros profissionais dentro do campo da rede social, qual seja a ludicidade dos seus vídeos. Eu acho que quando você traz de forma dinâmica, de forma extrovertida, esses conceitos que são difíceis de serem absorvidos, eu acho que você consegue ganhar uma capilaridade muito grande. E é para esses jovens que eu sempre me dirijo. Hoje meu público é predominantemente de 25 até 34 anos, e muitos deles ou estão indo para uma segunda faculdade, ou estão indo para um concurso público, e eu vejo que das competências que eu mais valorizo na vida, do ponto de vista profissional, que são a oratória, que são a escrita, muitos deles padecem. E eu queria que hoje você compartilhasse com eles alguns conselhos, algumas diretrizes e premissas para que eles consigam aprimorar essas habilidades, que hoje está cada vez mais escasso no mercado. Sim. E hoje a minha maior prioridade da vida são os estudantes da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso. Sim. E esses jovens vão fazer o Enem agora em outubro. Eu queria muito que você mandasse uma mensagem para eles de como fazer a redação, de como estudar para esse episódio tão importante da vida deles. Legal, muito bom, muito importante na realidade, né? É o nosso papel enquanto vocacionados, porque eu acredito que é vocação, no fim, acredito que é vocação. Todos os estudantes, todos aqueles que querem aprender,
Enem, concurso saindo, e alguém que não vai fazer Enem nem concurso, mas quer aprender, quer se destacar, quer fazer algo voltado para a escrita, para a redação propriamente, etc., deve tentar acertar mais e errar menos. Começando pela escrita do WhatsApp, em vez de abreviar, tentar fazer da forma correta, na pronúncia, porque é aquilo que a gente fala em teoria, a gente também faz na escrita, então na pronúncia, tentando criar, né, ter o hábito de cada vez mais escrever. E hoje você tem a inteligência artificial para poder te ajudar com isso ou não, te ajudar com a escrita ou não escrever. Escrever fica com você que quer se destacar. Mas aí, de repente, você precisa de uma correção. Então, você tem a inteligência artificial para fazer correção. Para apontar seu equívoco. Entende? Então, não é desculpa porque não tem ninguém para corrigir. Tem inteligência artificial. Então, usar a inteligência artificial para corrigir, mas você criar hábito. Eu crio o hábito de toda noite assistir um filme, né, no stream. Por que eu não posso criar um hábito de todo dia fazer uma redação? Faz uma redação. E eu tenho vídeo meu, aleatoriamente, brincando, minha esposa, etc., fazendo uma redação em 1 minuto. Não, 1 minuto e 30 segundos, que é o tempo de um Reels. Tem. Estruture para nós uma aqui, professor. Pode ser. Primeiro parágrafo, mormente. Não. A estrutura eu consigo passar menos menos de um minuto e meio você passa, porque é tranquilo. Vamos lá. Bem, um texto ele tem que ter 4 parágrafos. 4 parágrafos. Hoje, pensando em 30 linhas, a gente não tem nem com 3 nem com 5. Só 30. 4, 30 linhas. A maioria. Agora tem concursos que teve agora, FNDE, eu acho, 90 linhas. Entendi. Mas aí é loucura. Enem 30 e a maioria dos concursos 30 linhas também. Então 4 parágrafos. Introdução e conclusão, o próprio nome já diz que é para introduzir e concluir. Então eles precisam ser, nem que seja ali uma linha menor, né, uma linha a menos que os desenvolvimentos. Então introdução com no máximo 7 linhas, conclusão com no máximo 7 linhas e os desenvolvimentos cada um com 8 linhas. A introdução é um lugar onde você apresenta tudo que vai ser trabalhado. Então, eu vou ter que fazer 3 frases, o que eu chamo de período. Vou fazer 3 períodos, 3 frases na introdução, 3 frases no desenvolvimento 1, 3 frases no desenvolvimento 2, 3 frases na conclusão. 4 parágrafos, 30 linhas e 3 frases em cada parágrafo. Até aí tudo bem? Tudo ótimo. Na frente de cada período, de cada frase, um conectivo. E qual que é a lógica disso? Conectar essas frases. O nosso corpo é conectado por meio de junção, de articulação. Uma frase precisa ter ali conectivos. Diante disso, dessa forma, dessa maneira, dito isso, a introdução, eu começaria com conforme. Porque o conforme vai gerar em mim a necessidade de fazer uma citação, o que é muito bom. Então, conforme a premissa de Jean-Jacques Rousseau, conforme a perspectiva voltada por Zygmunt Bauman, conforme a máxima de Hannah Arendt, filósofa alemã do século XX, conforme a Constituição Federal em seu artigo 6º, garante direitos sociais, conforme. Primeira frase, lá na linha 1, começando, conforme. Ponto. Segunda frase, eu faria uma quebra para mostrar para o meu corretor que eu tenho noção de conhecimento geral. Então, eu usaria entretanto. Então, conforme a premissa do artigo 6º da Constituição, é garantido os direitos sociais. Ponto. Entretanto, e aí eu vou gerar agora a tese, que é uma defesa, é uma ideia que eu tenho sobre o assunto. Entretanto, nota-se que nem sempre isso é plausível ao se considerar problemas relacionados à violência. Pronto. Entretanto, fiz uma quebra. É quando eu quero ir no shopping, mas não é possível. Entretanto, não é possível. E para finalizar essa introdução, eu colocaria logo uma conjunção conclusiva, e já que é a última frase, nada melhor que um tchau. Logo é tchau. Tchau para o corretor. Então, logo, lembrando que depois de conjunção, vírgula é marcação. Logo, vírgula, entretanto, vírgula, sempre. E aí logo e finaliza então a minha introdução. Vou começar o segundo parágrafo, que é o parágrafo de desenvolvimento 1. Se é o primeiro desenvolvimento, olha que fácil conectivo, não é o primeiro desenvolvimento, segundo parágrafo é o primeiro desenvolvimento, em primeiro plano, em primeira análise, mormente para quem quiser ficar algo assim mais elaborado, e aí esse seria o conectivo para começar o segundo parágrafo. A segunda frase do segundo parágrafo, nesse sentido, qual o sentido? Da frase anterior. Então, nesse sentido, é como se eu falasse assim, nesse sentido, corretor, eu gostaria que... Posso te fazer uma interrupção muito pequena?
Porque quando a gente fala nesse sentido, a gente sempre recai naquele erro do anafórico e do catafórico. Nesse ou neste? Neste ou neste. Neste projeta pra frente, certo? A não ser que não esteja com substantivo, que aí ele joga pra trás, não é isso? Isso. Por favor, explica melhor do que eu. Este copo, porque está aqui na minha mão, né? Caso seja assim, notoriamente, enfim. Então, este copo está na minha mão. Agora, esse copo é do Daniel. Está mais longe, eu não consigo tocar e etc. E tem aquele copo que estava ali na recepção. Então, este toca. Esse está um pouco mais longe. E aquele que pode estar mais longe é o passado. Começa por aí. Pensando que existe um contexto a qual eu consigo visualizar. Se eu não consigo visualizar, Daniel e Pedro compraram um carro. Estou falando do mais próximo ali, que no caso é Pedro. Se fosse esse, eu ia retomar Daniel. Tá? Então, nesse sentido, por que eu usei na segunda frase do segundo parágrafo? Porque eu já estou falando aqui, ó, da frase anterior. Então, eu estou retomando. É como se eu falasse, ó, nesse sentido, corretor, da frase anterior, deve-se pontuar. Entende que eu estou retomando a frase anterior? Se fosse uma frase nova, neste. Exato. Neste aspecto, aí seria um aspecto diferenciado, eu não ia ter mencionado. Fica catafórico. Catafórico, pra frente, pra catar. Você sempre cata aquilo que tá na frente, não aquilo que tá pra pegar o bizu. Então, catafórico. Então, nesse sentido. E aí, pra finalizar, eu gosto de uma conjunção legal, uma conjunção ali no segundo parágrafo. Destarte. Tem o priminho, que é do mesmo campo semântico, que é dessarte, com 2 S's. Mas eu gosto de destarte. Porque o corretor, ele não me conhece. Ele vê uma redação, ele não vê de qual cidade eu sou, meu nome, meu sofrimento, ele não sabe nada disso. Então, quando ele enxerga destarte ali na redação, ele fala, nossa, mas Exame Nacional do Ensino Médio, o rapazinho, ou a moça, tá escrevendo destarte? Que conhecimento é esse? Então, na cabeça dele, você, de fato, às vezes nem é do ensino médio. É alguém que já é formado, e hoje, para poder trocar de graduação, você precisa fazer o Enem. Hoje não é mais uma provinha interna. Então, pode ser muito bem um cara que está formado lá em, sei lá, em farmácia, quer passar para enfermagem, letras, quer passar para direito e precisa fazer o Enem novamente. Então, eu usaria destarte para ganhar o coração do corretor. Ele que é graduado em letras vernáculo, né? E provavelmente tem uma pós, um mestrado, um doutorado, porque dificilmente alguém fica estagnado, e não estagnado na profissão, né? Ao invés de você colocar, então, assim... Você coloca um destarte. Pelo menos nesse segundo parágrafo. Mais eloquente. O assim é bacana. É bacana. No terceiro, porque eu já falei ali de uma forma mais culta, padrão culto da língua portuguesa. Aí no terceiro parágrafo, quando for a terceira frase, assim, para mostrar pro meu corretor que eu não decorei. Eu não decorei, porque senão eu ia usar só palavra bonita. Na verdade, eu tô usando aquilo que eu acho que é interessante pro momento. Então, eu vou mesclando aquilo que é culto com aquilo que é mais simples. Então, assim... Sim, bacana. Faz ali o papel de finalizar. Terceiro parágrafo, então, ademais. Além disso, outro sim. Por que além disso? Porque eu já falei de um argumento. É como se eu falasse, além disso, corretor, eu tenho aqui no terceiro parágrafo outro argumento. Só que aí eu tiro tudo isso, eu limpo e deixo só além disso. Além disso, vírgula, é imprescindível considerar, é indubitável salientar, insta mencionar... E aí eu continuo escrevendo, fazendo a minha afirmação desse terceiro parágrafo, que é o segundo argumento. No meio ali, o segundo período, a segunda frase do terceiro parágrafo, dessa forma, de novo dessa, porque eu vou retomar a frase anterior, e para finalizar o terceiro parágrafo, assim, conjunção conclusiva, finalizou com sucesso. O quarto parágrafo, mostre para o corretor que você entende que ali é conclusão. E a conclusão é dar tchau, não tem como. Aqui quando eu falo para ele mais simples, obrigado, valeu, tchau. Na redação eu não posso escrever tchau, obrigado, valeu, etc. Então eu vou, em suma, portanto, infere-se vírgula, portanto, vírgula. Infere-se, portanto, é como se entende-se assim, mesmo. Então, em suma, em síntese, dado o exposto... por quê? Porque foi exposto a algo e agora eu quero terminar. Então mostra pro corretor que você sabe que ele é para finalizar. Primeiro conectivo do último parágrafo. Segundo conectivo do último parágrafo, eu usaria nesse viés. Por que nesse viés? A maioria escreve errado. Escreve sem um acento, coloca um Z e não é. Então eu uso aquilo que a maioria não usa para ter aquilo que a maioria não vai ter. Fazer o diferente. Os iguais normalmente não se destacam, por isso que são iguais. E para acabar, eu usaria a última frase, o último momento, o tchau de fato, eu usaria por conseguinte.
E aí é o último conectivo, que também é conclusivo. Observe que nas frases finais de cada parágrafo, né, ou melhor, na frase final de cada parágrafo, é sempre uma conjunção conclusiva. Sempre uma conjunção conclusiva. Logo, destarte, assim, por conseguinte. 4 parágrafos, 4 conectivos para finalizar. Sempre. No meio, que são ali o segundo período, né? A segunda frase. Sempre conjunções que amarram. Então, entretanto, eu vou quebrar. Conectivas. Sempre conectivos que amarram. Entretanto, para amarrar o que foi falado. Diante disso, para amarrar. Nesse viés, para amarrar. Sempre para amarrar. E, na primeira frase de cada parágrafo, sempre conectivo que inicia. Então, conforme da primeiro parágrafo, inicialmente, em primeiro plano, porque é o primeiro desenvolvimento. Além disso, porque é o segundo desenvolvimento. E para finalizar, em suma, enfim, né? Portanto, é isso. Pô, cara, tô encantado. Sem brincadeira. Eu fico feliz que eu sou apaixonado nisso aqui e não tenho palavras para te agradecer. Não, eu quero endereçar o final e se você quiser colocar uma mensagem aqui para quem nos acompanhou durante todo esse tempo, fica à vontade, professor. Não, primeiro quer dizer que sou eu quem agradece, né? E pode ser sou eu que agradece ou sou eu quem agradece. Então sou eu quem agradece a oportunidade de estar aqui, né? Principalmente com você ou com o senhor, não sei como que é o pronome aqui, mas pela oportunidade, porque é de uma inteligência ímpar, né? E eu gostei muito, muito mesmo. Muito obrigado aí. É um privilégio, não um privilégio. Um privilégio estar aqui com vocês. Agradecer também a audiência de todos aí, aqueles que estão, de repente, pelo meu Instagram, seguir, né, aqui o Daniel, seguir aí. Se sempre, toda semana estão tendo... Toda semana, só que sempre nós anunciamos as agendas aos domingos. Legal. Excepcionalmente nessa semana, dado que vocês são de fora, nós não tínhamos como confirmar ex ante. Então nós esperamos vocês chegarem aqui. Entendi. Então sempre já vai seguindo, participando, né, compartilhando, que aquilo que é bom a gente tem que compartilhar. E mandar um abraço, provavelmente minha esposa, minha filha deve estar assistindo, então um abraço, um beijo minha esposa, minha filha, Deus abençoe a todos vocês. Valeu, Paulinho, obrigado. Deixa eu cumprimentar você. Valeu demais. E pessoal, se eu não mandar um abraço aqui pro meu amigo Evandrinho Stable, do Bar 44, ele vai me dar um tapa, porque ele já mandou uns 40 mensagens aqui pra mim. Evandrinho, fica um abraço aqui pra você, meu irmão. E pessoal, eu acho que hoje ficou muito claro pra vocês, acredito que a partir de hoje não reste nem mais nenhuma dúvida que a nossa intenção aqui é enriquecer o diálogo. Aqui nós traremos sempre pessoas que tenham a acrescentar. Nós já trouxemos prefeitos, nós já trouxemos deputado Diego Guimarães, nós já trouxemos o secretário de Estado de Educação, porque nós acreditamos que a educação seja o maior motor transformador da nossa sociedade. E quando nós nos compenetrarmos enquanto sociedade, que a obrigação de fazer uma educação melhor não é só dos professores, dos diretores, do secretário de educação, mas de todos nós, aí eu tenho certeza que a gente vai virar esse jogo e deixaremos de ser o país do futuro e nos tornaremos o país do presente. Um abraço aí, pessoal.